Vencedores e perdedores do GP de Mônaco de 2025. No final das contas, a gente sabe que o verdadeiro perdedor foi quem assistiu essa corrida, mas, além disso, claro que a corrida mexeu bastante e, como eu gosto de falar, tiveram várias histórias dentro dessa corrida e é exatamente sobre elas que a gente vai falar aqui no vídeo de vencedores e perdedores. A gente teve muitas histórias que foram impactadas pelas estratégias, vamos dizer, ousadas que algumas equipes como a Racing Bulls ou Williams adotaram, e até a Mercedes no final, mesmo não dando tão certo pra eles, e querendo ou não, mexem com a narrativa dessa temporada. Então é exatamente sobre elas que a gente vai falar aqui no vídeo de vencedores e perdedores do GP de Mônaco. Vencedor, Lando Norris. A começar sempre pelo vencedor da corrida de fato, não tem como dizer o contrário, não tem como dizer que ele não é o grande vencedor do final de semana em geral. Apesar de não ter liderado os treinos livres, assim como Leclerc fez, liderando todos os treinos, o treino que importava de verdade é o classificatório, é o que ele fez a pole position, é o que ele conseguiu arrancar aquela volta no finalzinho, sendo o último piloto a cruzar a linha de chegada para se declarar o pole position do final de semana. E Mônaco, largada pole, é praticamente vencer a corrida. Mesmo com essas estratégias malucas ali que tiveram por conta das duas paradas, os líderes raramente iam ser afetados, é algo que eu conversei com vocês bastante no vídeo de previsão, que geralmente os 2 primeiros, os 3 primeiros em Mônaco disparam do resto. Uma coisa que costuma acontecer nessa pista. Então, independente do que acontecesse para trás deles, os dois iam estar seguros, os dois iam estar livres e tendo uma corrida para si só. A não ser que alguém deles tivesse um erro grotesco, como o Ricardo teve naquela parada bizarra da Red Bull, dificilmente o líder perderia a sua liderança. Então o Lando Norris foi perfeito, manteve sua liderança, correu com o manual debaixo do braço e por isso vence a corrida e diminui a vantagem dele pro Oscar Piastri em só 3 pontos no campeonato mundial. O que faz com que o GP de Barcelona agora seja bem movimentado pra gente. E com isso então, se o Lando Norris é um vencedor, um perdedor vai ser o Oscar Piastri. Eu já falei algumas vezes que eu acho estranho você considerar alguém que terminou no pódio, alguém que terminou nas primeiras colocações como um perdedor, mas considerando a situação do carro que eles têm e da disputa interna pelo título mundial, que querendo ou não é uma disputa da McLaren, terminar em terceiro com seu companheiro vencendo, quando você tem uma liderança tão curta de só 13 pontos, como era o caso do Piastri, vai custar caro. E agora custou essa segurança que ele tinha na liderança. Esses 13 pontos agora não existem mais, agora é só 3 pontos. Qualquer um dos dois que terminar na frente numa das posições ali pra cima, por exemplo, se um vencer ou o outro terminar em segundo, ou se um terminar em segundo ou o outro terminar em terceiro, o Norris vai ser o novo líder do campeonato mundial. Então, o Piastri se colocou numa situação complicada por não ter conseguido se classificar na frente do Leclerc. Isso volta a reacender e que provavelmente vai se manter até o final, porque a gente tá falando de 2 pilotos muito próximos. O Norris e o Piastri são pilotos que em qualidade, em nível, são muito próximos. E uma disputa pelo título mundial entre os dois vai ser apertada até o final do ano. Você vai ter vez ou outra ali um intruso, a própria Ferrari, o Verstappen, que vai se enfiar no meio e vencer uma corrida, e isso é bom, porque isso apimenta ainda mais a briga dos dois. Porque não dá essa certeza de que sempre eles que vão vencer as corridas. Inclusive isso pode acontecer agora em Barcelona, porque vai ter introdução da regra, né, do limite das flex wings, de uma rigidez maior para a flexibilidade das asas dianteiras. E isso pode mexer um pouco na questão de como as equipes se comportam. Talvez a McLaren não seja mais tão dominante, talvez uma Red Bull, uma Ferrari, até mesmo a Mercedes possam estar um pouco mais fortes e conseguir competir com as McLarens. A gente só vai saber isso quando chegar nos treinos livres, quando chegar na classificação, pra gente ter uma noção de fato. Mas o fato é que o Piastri se colocou numa posição complicada agora e por conta disso é um perdedor do GP de Mônaco. Seguindo alguém que eu não achei que eu iria falar da forma que eu vou falar como vencedor, mas a Racing Bulls. Nos shorts que eu fiz do Vencedores e Perdedores, né, que eu dou uma resumida, que eu falo menos do que eu falo aqui no vídeo, mas que eu já introduzo alguns que eu considero, eu falei da Racing Bulls como vencedora. E teve gente que foi nos comentários falar como você considera esse crime que eles fizeram, ou como ser uma estratégia genial e tal. Você tem que entender que o objetivo das equipes não é fazer uma corrida bonita. É trazer o melhor resultado que eles podem pra casa. E se pra isso eles têm que fazer uma corrida feia, nojenta e que destrua a experiência do espectador, mas que vai garantir os pontinhos deles, eles vão fazer sem pensar 2 vezes. E a Racing Bulls foi genial na estratégia deles. Entender a situação dos carros dela e colocar eles numa situação que os dois pontuassem destruindo a corrida dos outros. O Lawson destrói a corrida de todo mundo pro Hadjar
conseguir fazer suas paradas, e isso coloca o Lawson numa posição que a Williams faz a mesma coisa com o Albon e com o Sainz, e como o Lawson estava na frente desse trenzinho todo, o Lawson conseguiu disparar e se manter ali na zona de pontuação, o que não iria ter acontecido se a Williams não tivesse copiado a estratégia da Racing Bulls. Então eles perceberam o que eles poderiam fazer e fizeram com perfeição, tanto que outras equipes copiaram eles, como a Williams, como a Mercedes tentou fazer. Então foi uma estratégia muito bem executada da Racing Bulls, que terminou com os 2 carros na zona de pontuação. Não tem muito mais o que dizer. Uma corrida perfeita e mais uma vez o Hadjar foi o melhor piloto da Red Bull fora Max Verstappen na pista, tem que ressaltar isso também. Eu colocaria ele como vencedor só por isso, por ter classificado melhor que o Tsunoda, assim como o Lawson, mas por ter terminado numa boa posição também. Mas os 2 carros da Racing Bulls pontuam, os 2 executaram a estratégia com perfeição que eles tinham que fazer, e por conta disso a Racing Bulls é uma vencedora. Assim como eu acabei de dizer, quem não teve um bom final de semana do mundo da Red Bull foi o Tsunoda, e por isso ele é um perdedor do GP de Mônaco. Mais uma vez, não vai bem na classificação, claro que não é o mesmo cenário de Imola, que ele acaba tendo aquela panca no Q1, mas aqui, de novo, ele não consegue chegar no Q3, cai no Q2 com o carro da Red Bull, enquanto as 2 Racing Bulls vão pro Q3. A gente sempre vai cair naquela mesma questão de que o segundo carro da Red Bull não é fácil de pilotar, a gente já viu isso, não é uma tarefa fácil, não é culpa só do Tsunoda, vários nomes passaram e não deram certo. No vídeo de reações ontem teve várias pessoas no comentário falando mas o Tsunoda é fraco. Eu não acho que seja esse o problema, não que o Tsunoda seja um piloto geracional, um grande campeão mundial, mas, cara, ele não é o único. Todo mundo que senta naquele assento vai mal, e daí todo mundo começa a falar, aquele cara é ruim, troca. Daí o outro vai mal, aquele cara é ruim, troca. Gasly, Albon, Pérez, agora o Tsunoda. Se botar o Hadjar, o próprio Lawson, né, como eu acabei de me esquecer, se botar o Hadjar lá, ele vai mal também. E quem você botar nesse segundo carro vai mal. E parece que tem esse imediatismo das pessoas esquecerem disso. Mas, por conta disso, e exatamente por conta desse imediatismo que existe na Fórmula 1 e que existe na visão das pessoas, o Tsunoda não tá entregando resultados nessa Red Bull. E mais uma vez ele não passa por Q3, mais uma vez ele chega perto do Verstappen nos treinos livres, mas na hora do vamos ver, no de verdade, ele não consegue entregar. Como eu tô comentando, né, até aqui, eu não acho que é culpa só do piloto. Tem muitos problemas nesse carro da Red Bull. A gente tem que esperar também para ver como vai ser em 2026, com motor novo, regulamento novo, se vai mudar alguma coisa em relação a esse carro e como ele se comporta. Mas até o momento, existe um problema grave na Red Bull na questão do segundo carro, que eles não sabem resolver. E aparentemente nem o Tsunoda também sabe o que está acontecendo. E mais uma vez ele tem um péssimo final de semana e acaba sendo um perdedor. Eventualmente, se continuar nesse ritmo, ele vai ter o mesmo destino de todos os antecessores dele e vai ser trocado, provavelmente, pelo Hadjar em algum momento. E agora, como é bom poder dizer isso, vencedor Gabriel Bortoleto. Finalmente um final de semana que ele não teve sua corrida estragada por alguma coisa ou alguém, como em Miami, que ele estava confortavelmente em P13 e o motor abre o bico, ou como em Imola, por conta do VSC que destrói a corrida dele, depois daquela parada criminosa para botar o pneu velho no final, que faz ele ser engolido pelo Berman. Aqui, em Mônaco, cara, e por mais que eu acredite ainda assim que tenha sido acerto culposo da Sauber, quando não há intenção de acertar a estratégia, ainda assim o que eles fizeram foi certo. A Sauber fez certo. Eu falei na brincadeira, no vídeo de vencedores e perdedores do Rios ontem, claro, mas eu tô vendo muitas pessoas comentarem de eles foram burros de fazer a estratégia de 3 paradas. Eles não tinham outra opção. A Sauber não tinha outra opção que não fosse uma estratégia de 3 paradas pro Bortoleto. Porque todos os pilotos tinham que usar 3 jogos de pneus novos durante a corrida. Fazer 2 paradas colocando 3 jogos novos. O Bortoleto ele larga de médio. Antes de começar a corrida ele só tinha um médio, um duro e 3 macios pra corrida. 5 compostos, 3 macios, um médio e um duro. Ele larga com o médio, então o médio tá fora. Depois, quando ele baixa na primeira volta e faz a parada, ele coloca o duro. Ou seja, ele tinha que em algum momento colocar o pneu macio. Só que o pneu macio não ia durar até o final da corrida. E a Sauber sabia disso. Então eles param ele mais cedo com esse pneu duro. Param ele mais cedo. Colocam o pneu macio. Esperam ele chegar no pelotão. Param de novo. Põem o médio da primeira volta. Porque só tinha desgastado por uma volta. Porque esse médio aguentava até o final. E daí eles juntam no pelotão de novo. E conforme o pessoal vai parando, ele vai ganhando as posições. Não foi um erro. A Sauber entendeu a situação que estava e tentou otimizar o melhor resultado que eles poderiam pegar na pista. Eu ainda acho que eles deviam ter parado antes, porque
quem parou antes, que foi o Behrman e o Colapinto, ganharam as posições, ficaram ali na frente, né, 12º e 13º. Se a Sauber tivesse parado antes, o Bortoleto poderia ter ficado em 12º lugar. Mas eles perceberam a tempo, fizeram a estratégia de 3 paradas, que era certa, era a melhor que poderia ser feita pro Bortoleto, na situação que ele tava. E por conta disso, finalmente consegue, depois de 2 finais de semana no quase por problemas ou do motor ou da Sauber, finalmente ele consegue terminar ali numa boa colocação, 14º lugar, que isso dê confiança para as próximas corridas, GP da Espanha, em diante, ele consiga finalmente quebrar a maldição ali e terminar acima de 13º lugar, que parece que não vai nunca. Agora, alguém que teve a estratégia, mas não conseguiu entregar de forma nenhuma, foi a Mercedes. E por isso eles são perdedores. O final de semana da Mercedes foi desastroso, né? Não tem nem o que dizer. O Antonelli não conseguiu ir bem, batendo no Q1, e por isso não faz o Q2. E o Russell também fica em 14º lugar ali no Q2, porque o carro quebra no meio da classificação. E largar em 14º e 15º em Mônaco já praticamente acabou o final de semana. A não ser que um milagre aconteça, seu final de semana acabou. E eles tentaram. Eles realmente tentaram. Quando eles viram a Racing Bulls fazendo estratégia, eles se ferraram. Depois a Williams fez a estratégia pra cima deles e eles se ferraram. Aí a Mercedes teve a ideia de tentar fazer essa estratégia também para ajudar o Russell. Só que para isso ele precisava passar o Albon. O Russell precisava tentar passar o Albon para conseguir sonhar com uma pontuação. E Mônaco é impossível de ultrapassar praticamente, né? É quase impossível de ultrapassar. Foi aí que o Russell teve a brilhante ideia de fazer, né, a Tramontina, cortar ali a chicane, a nouvelle chicane. Inacreditável. Eu não sei o que ele pensou que poderia acontecer. Vou receber só 10 segundos, foda-se, eu tiro na pista. É óbvio que a Fórmula 1 não ia deixar barato desse jeito, que a FIA não ia deixar barato. E ele levou um drive-thru, e que basicamente fez ele voltar pra estaca zero, porque ele perdeu todo aquele tempo fazendo o drive-thru, daí ele ainda tinha que fazer as paradas dele, ele teve que fazer 2 paradas além do drive-thru, e ficou atrás das Williams de um jeito ou de outro. A Mercedes ainda tentou sacrificar o Antonelli, né, fazendo o Antonelli segurar todo mundo pro Russell fazer as 2 paradas e voltar em 11º, e torcer pra alguém do top 10 se arrebentar no muro, pra que eles ganhassem essas posições. Não aconteceu, e a Mercedes termina o final de semana de forma desastrosa. Foram de segunda melhor equipe do pelotão no começo da temporada pra seja lá o que aconteceu em Mônaco. E agora quem começou mal a temporada e evoluiu para se transformar na segunda equipe foi a Ferrari, vencedora do GP de Mônaco. No caso, não vencedora da corrida de fato, mas sim uma grande vencedora do final de semana. Porque apesar de não terem vencido a corrida, o Leclerc e o Hamilton mostraram que as Ferraris estão com ritmo, estão com nível para pelo menos ficarem perto das McLarens. É porque a gente tá falando de Mônaco ainda. Mônaco é uma pista que costuma equivaler às equipes, querendo ou não. Quando a gente chegar em Barcelona, a gente vai ter uma noção melhor se o que tá acontecendo. Aqui vai ter a grande mudança das Flex Wings, então a gente não sabe de fato como vai estar a força das equipes. Eu ainda acredito que em condições normais a McLaren é um carro mais rápido e não tem muito o que fazer, mas a Ferrari parece ter dado um salto de performance com as atualizações de Imola. E consegue um segundo lugar com o Leclerc, que poderia se ter feito essa pole position, poderia ter ido melhor e vencido a corrida, mas o segundo lugar já está de bom tamanho. O Hamilton, considerando a situação que ele teve de 3 posições de punição, conseguiu remar para a 4ª colocação, o que já é uma grande coisa. Em Mônaco é muito difícil ganhar posições, e ele consegue 5º lugar, né? Ele consegue ir para a 5ª colocação. Se tivesse largado a posição correta dele, teria feito uns pontinhos a mais, provavelmente pela Ferrari, que agora tá colada na Red Bull e na Mercedes ali. A disputa do 2º ao 4º lugar no Mundial de Construtores tá menos de 8 pontos. De cabeça agora, menos de 10 pontos eu tenho certeza, mas eu acho que é menos de 8 pontos. A diferença entre Ferrari, que tá em 4º lugar, Red Bull, que tá em 3º, e Mercedes, que tá em 2º. Então, a Ferrari se coloca numa posição que pode voltar ao 2º lugar no Mundial de Construtores com uma boa corrida em Barcelona, ainda mais considerando que a Red Bull pontua com só um carro, e que a Mercedes tá do jeito que tá. Nosso próximo perdedor é o Fernando Alonso. Que difícil que é torcer pro Fernando Alonso em 2025, hein? Que difícil que é torcer pro Alonso e pra Aston Martin. Mais uma vez, o Alonso coloca esse carro no top 10 e mais uma vez alguma coisa acontece pra tirar ele de lá. No GP de Imola, no GP da Emília-Romanha, foi o safety car, o Virtual Safety Car, que estraga a estratégia da Aston Martin, que na minha opinião errou em fazer a mesma estratégia para os 2 carros, mas por conta do VSC os 2 caem para fora. O Alonso até tenta lutar para voltar, mas acaba não conseguindo, não consegue terminar na zona de pontuação. E aqui em Mônaco ele estava confortavelmente na zona de pontuação
e provavelmente teria terminado nela, mas o carro dele resolveu desistir. O carro do Alonso resolveu desistir no meio da corrida, ele abandona, e por sorte não abandona na pista, porque senão o safety car teria ferrado a corrida do Bortoleto, essa é a verdade, mas ele tem que desistir da corrida, consegue parar ali fora da pista, sem causar nenhum estrago, tirando o estrago que causou nele mesmo. Porque, mais uma vez, ele tinha um carro para pontuar, e mais uma vez ele não consegue pontuar. A temporada do Alonso até aqui tá sendo desastrosa, né? Porque o carro da Aston Martin é desastroso, o carro da Aston Martin é muito ruim. E eu achei que eu não falaria mais deles aqui. Eu achei que eu não colocaria mais a Aston Martin de alguma forma como perdedora aqui nos vídeos, porque, na minha visão, eles só iam ficar entupidos ali no fundo do pelotão, enfiados lá atrás e todo mundo se esquecer deles até 2026. Mas eles resolveram melhorar, resolveram construir um carro capaz de pontuar. Só pra esses carros nunca pontuarem. Simplesmente Aston Martin, cara. Agora, quem tá com um carro que, pelas últimas corridas, não era pra estar pontuando, mas pontuou nesse final de semana e por isso é um vencedor, é Esteban Ocon. O Ocon, ele tá vivendo no sangue esse 880 da Haas. Né? Porque a Haas é a maior incógnita da temporada. Tem uma corrida que eles simplesmente estão muito bem. De repente tem uma corrida que eles estão horríveis. E o Ocon tá vivendo isso no sangue. Tem corrida que o Ocon é apagado, você nem lembra que ele existe. E de repente você tem Mônaco, que o Ocon simplesmente faz uma corridaça e termina na zona de pontuação. Cara, simplesmente Esteban Ocon ali vivendo a experiência completa de estar sendo piloto da Haas em 2025. Ele embarcou no 880, enquanto o companheiro dele tá sendo... O Berman respira fora de hora, a FIA já joga 20 segundos nas costas dele, o Berman só se ferra com as punições, o Ocon tá vivendo a vida dele, pontuando quando a Haas tá bem e não pontuando quando a Haas tá mal ali. Fazendo o que ele pode. 880. E honestamente eu nem tenho muito o que comentar, porque não aconteceu nada na corrida do Ocon, né? Ele só existiu na corrida dele, porque ele não tava brigando com as pessoas na frente dele e não tava brigando com os carros atrás dele. Ele só realmente se classificou no Q3, o que foi espetacular, levar essa Haas pro Q3, e conseguiu se manter lá a corrida inteira, por conta do caos da Racing Bulls ali, de segurar o pessoal todo atrás. Esteban Ocon, é isso que eu tenho pra dizer. Eu vou dizer um perdedor, que eu sei que algumas pessoas podem discordar, mas eu coloco ele como perdedor, ainda assim, Franco Colapinto. Apesar de ter terminado em 13º lugar, o que é um bom resultado, né, pro Franco, baseado no que estava acontecendo nas últimas finais de semana, no final de semana inteiro ele foi muito lento. O Franco estava muito fora de ritmo em Mônaco. Eu não sei se por conta do que aconteceu em Imola e por Mônaco ser Mônaco, né, qualquer rinho vai bater, talvez ele tenha ido com uma precaução muito acima da média e focado, tipo, cara, eu prefiro completar essa corrida do que tentar ser rápido. E foi o que ele fez, né? Ele completou a corrida e teve a sorte ali da estratégia da Alpine. A Alpine ter percebido a estratégia antes de Sauber e depois, na verdade, da Haas, que coloca o Berman em 12º, mas consegue executar essa estratégia com o Franco bem executada para ele terminar na 13ª colocação, fazendo uma boa corrida, uma corrida decente. Mas o resto do final de semana não foi animador, né? O resto do final de semana do Franco não foi bom, no geral. Se classificou mal, tava toda hora fora de ritmo nos treinos livres. E a sorte dele foi o acidente do Gasly, que coloca ele numa boa posição. Mas, pra mim, a imagem do Franco ainda fica negativa do que aconteceu nesse final de semana e o quão fora de ritmo ele tava. Vamos ver Barcelona, que é uma pista que você não precisa mais ter tanto receio de cometer um errinho, se ele consegue botar o ritmo de novo. Porque velocidade ele tem. Ele mostrou que tinha na Williams. Ele precisa corrigir a questão da batida. Só que não adianta nada você evitar de bater e ser super lento, né? Você tem que encontrar ali o balanço perfeito entre ser rápido e não bater o carro. Vamos ver se Barcelona ele consegue encontrar isso, andar mais próximo do Gasly. Mas até agora o que eu vi em Imola e o que eu vi agora em Mônaco, eu me arrependo de ter defendido ele na Fórmula 1, no caso. E a Williams... Cara, como eu falei, eu não vou nem mais incluir como vencedores, porque pontuar já é o mínimo da Williams, mas eu só queria aqui deixar claro o quão foda foi a execução da estratégia do Albon e do Sainz. Eles fizeram perfeitamente o que eles tinham que fazer pra ir bem na corrida. Eles foram perfeitos. Perfeitos. O Sainz primeiro entendeu o papel dele, segurou todo mundo pro Albon fazer as duas paradas, e o Albon depois fez exatamente o papel dele, segurou todo mundo, inclusive o Russell, naquela tentativa de corte do Russell lá, pro Sainz poder fazer as duas paradas dele. E os dois carros terminaram no top 10. Perfeito. Execução maravilhosa. Como eu falei nas previsões, não seria um grande final de semana da Williams.
Não é uma pista que favorece eles já nesses últimos anos, como a gente viu, e esse ano não foi diferente, mas os dois pilotos, entendendo a situação deles, foram perfeitos, fizeram o jogo de equipe com perfeição, e tanto o Albon quanto o Sainz terminam na zona de pontuação. Mais uma vez a Gigante fazendo pontuação dupla. Cara, uma das equipes mais consistentes da Fórmula 1 em 2025, quem diria? Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP de Mônaco de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Não esquece de escrever aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.